muito obrigado, que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Então vamos para o estudo da verdade da vida, parte 1, primeira pergunta. Feminino, 58 anos, casada. Meu marido com 63 estava com a próstata aumentada. Quando ele tinha 23, a moça que namorava engravidou. Não ficaram juntos, mas ele assumiu o filho. Está fazendo tratamento, mas continua aumentando. O que fazer? Bom, próstata equivale ao homem o mesmo que o útero equivale para a mulher. Então, no caso, as mulheres que têm problema no útero, porque mágoa, ressentimentos e muita tristeza com relação ao cônjuge. E da mesma forma, a próstata equivale à esposa. Ressentimento que guarda da esposa e projeta na próstata. Isso é psicossomático. E também no caso do seu marido, sentimento de culpa que ficou por ter deixado a ex-namorada como mãe solteira, apesar de ter assumido a paternidade. Queira ou não queira, fica aquela tristeza, aquele sentimento de culpa. Então, o que é importante ele fazer, diga para ele, pensando nela, simplesmente repetir: eu te perdoo, você me perdoa, eu te perdoo, você me perdoa, eu te perdoo, você me perdoa, repetindo, 1 hora, 2 horas por dia, aquele sentimento de culpa vai desaparecendo. Então é importante repetir, porque é dessa forma que nós gravamos, registramos no nosso subconsciente. É o princípio da tabuada. Foi assim que nós aprendemos a decorar a tabuada, ok? Ele precisa ler lições para o cotidiano e praticar o agradecimento para a ex-namorada e você também praticar para ele. Porque, conforme disse, pode estar um ressentimento, sentimento de culpa com relação à ex-namorada e também algumas insatisfações que ocorreram ao longo do período que vocês estão casados. E você também agradecê-lo da mesma forma, ok? Então, toda hora que puder, vai agradecendo, na hora que estiver cozinhando, na hora que estiver andando, na hora que estiver dirigindo, vai obrigado, pensando nele, isso é importante. A oração do perdão é também importante porque é uma forma passiva de se purificar, tirar o ressentimento. E a forma ativa de se purificar é o agradecimento. Por isso, é a cara e coroa da mesma moeda. É bom você também ler esse livro, Lições para o Cotidiano, ok? Pergunta número 2. Feminino, divorciada e viúva, 59 anos. Minha vida financeira não é fácil. Moro hoje com meu filho mais novo, de 27 anos, que estava trabalhando, mantendo a nossa casa. Uma pessoa responsável que não faltava ao trabalho. De repente foi demitido e hoje voltamos a passar necessidades, pois eu ganho um salário mínimo e tenho muitos empréstimos. Peço uma orientação. Na hora que eu estava lendo, eu já tinha lido várias vezes, logicamente, a sua pergunta, mas na hora que eu estava lendo agora, lembrei um fato de uma senhora de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Eu, quando fui fazer uma atividade, me disse o seguinte: eu estava com 59 anos e chegando próximo à aposentadoria, eu não teria direito à aposentadoria porque eu nunca havia contribuído para o INSS. E preocupada, pensei, como é que vai ser a minha velhice? Então, ela assistindo na televisão, o programa da Seichonoe, foi quando eu falei sobre o livro A Humanidade Isenta do Pecado. Ela leu umas vezes e nisso teve a intuição de ligar a televisão e estava passando um programa sobre empreendimento, os novos pequenos empreendedores. Ela assistiu e tinha uma propaganda de um curso. Ela se inscreveu nesse curso, fez o curso e começou a trabalhar nessa função, nessa profissão nova. Ela me disse o seguinte: eu agora estou indo muito bem, que eu nunca ganhei tanto dinheiro como eu estou ganhando agora. Então pode ser que haja essa necessidade, essa necessidade de você fazer a mesma coisa que era. Com 59 anos, foi para frente e conseguiu um trabalho. Hoje ela é empresária, é microempresária, mas está com bons rendimentos. Por esse motivo, é importante que pense nisso também. Agora, num dos livros que escrevi, eu mencionei que há pessoas que não conseguem emprego porque não perdoaram as pessoas com quem ela trabalhou, ou colega e chefe, e citei também um relato que aconteceu na cidade de Prudente e também outras cidades.
No seu caso, pode ser mágoa com quem você trabalhou e também mágoa com quem você viveu, do seu esposo, por isso que você divorciou, né? Não divorciou com alegria, tá tudo bom, tudo maravilhoso, vamos nos divorciar. Isso não acontece, né? Então, é importante que você também tire esse ressentimento que ficou do seu marido. Faça o seguinte, já que ele faleceu, 21 dias de oração exclusivamente para ele. Evoque o nome dele, faça a oração do perdão umas 30 vezes, 40 vezes, antes da sutra. Em seguida, leia a Sutra Chuva de Néctar da Verdade, certo? E também recomendo que leia o livro Convite à Prosperidade, volume 1. Pratique do jeito que o livro ensina. Lógico que não vai falar sobre bolsa de valores, aplicação aqui, CDB, renda fixa, não vai falar nada disso. É a mudança mental que você vai ter e praticando. Pode vir uma intuição, como todas as pessoas que leram esse livro tiveram e conseguiram um empreendimento, um trabalho maravilhoso. Pergunta número 3. Feminino, solteira, 35 anos. Trabalho regularmente na construção de conteúdo para sites de empresas na internet. Os pais são divorciados desde os 4 anos. Moro sozinha em imóvel próprio. Tenho com frequência crises de pânico. Há uns 5 anos tenho tratado com terapia psicológica. A minha, aí faltou uma palavra, minha apresenta, talvez seja irmã, creio que seja irmã, há anos com o mesmo quadro. Quais seriam as possíveis causas e medidas para solucionar essas crises? Bom, eu não sei quem é essa minha que você acabou não escrevendo a pessoa quem é, mas diretamente dentro daquilo que você escreveu. Casos que acontecem, como você, esses problemas de alguns transtornos, algumas situações como agorafobia, outras síndrome do pânico, outras coisas a mais, tudo é medo, ou seja, o medo é um grande problema, um grande causador de situações para o ser humano. Então, o medo paralisa, o medo faz com que você não desenvolva o raciocínio normal, o medo faz com que você perca a tranquilidade para falar uma coisa normalmente, o medo faz com que você tome decisões erradas porque você fala numa emoção e no momento em que a sua mente consciente não está conseguindo trabalhar direito devido ao pânico, ao medo que você passa a ter. Então, preciso que você direcione a causa, o fator que causou esse medo, esse pânico que está no seu inconsciente e que a deixou muito abalada no momento que ocorreu o fato. Eu acredito que na sua infância foi a causa, geralmente é. Então procure lembrar, quando você tinha 2 anos, 3 anos, 4 anos, procure lembrar como foi a situação. Deve ter ocorrido uma desarmonia entre seus pais, algum conflito, desarmonia que você presenciou e que você ficou assustada. Pode ser que no momento de brigas e aquilo você, logicamente, ficou intranquila, porque não queria ver aquela cena. E aquele medo de não querer ver, e aquelas brigas, um falando alto, outro falando alto, até ameaçando um partir para a agressão do outro, coisa desse tipo, você deve ter presenciado. Mesmo que seja desagradável pensar, você enfrenta essa imagem, mas não simplesmente recapitulando, recordando tudo o que aconteceu, mas para você ter em mente que agora está tudo bom, que papai perdoou a mamãe, mamãe perdoou papai, papai perdoou a mamãe, mamãe perdoou papai. Você vai mudar o sentimento que tem com relação a esse fato. O fato você não consegue mudar, está no seu inconsciente, está gravado lá, aquilo não muda, mas vai mudar o sentimento que você vai registrar agora um novo significado, não um significado de brutalidade, de briga, desarmonia, mas um sentimento de gratidão, sentimento de amor, de paz e harmonia. Tenha em mente, papai perdoou a mamãe, mamãe perdoou papai, papai perdoou a mamãe, mamãe perdoou papai. Não é 5, 6 vezes, não. Para gravar bem, você tem que repetir. É importante você investir em você mesmo. Quanto mais você repetir palavras boas, agradáveis, melhor será. Quanto mais você relembrar coisas tristes e ficar só pensando na tristeza, não vai surtir efeito nenhum, não vai melhorar nada. Então, pense naquilo que é bom.
Papai perdoa a mamãe, papai perdoa a mamãe, mamãe perdoa papai, papai ama a mamãe, mamãe ama papai, tudo em perfeita harmonia, tudo em perfeita paz, tudo em perfeita harmonia, grave, grave, até sentir que isso, de tanto você repetir, você passa a sentir isso. Contemple a cena dos dois em perfeita harmonia, um sorrindo para o outro. E repita 10, 15 vezes, 20 minutos, 10, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, tudo está em perfeita paz, tudo está em perfeita harmonia, tudo em perfeita paz, perfeita harmonia. De tal forma que quando você lembrar desse fato, quando você tinha essa idade, vai vir o quê? O sentimento de paz, de harmonia, de tanto que você gravou. Tá? É a mesma coisa que na época da fita cassete, você tinha uma música, não gostava daquela música, ou enjoou daquela música, para gravar, então você colocava a fita no gravador, ele gravava em cima e apagava de baixo. Então, repetir, acaba prevalecendo isso. Tarefa número 2. Leia atentamente a explicação que está no livreto da meditação Shin-Sokan. Atentamente. Leia aquela pequena explicaçãozinha, logo que inicia aquela explicação. O que é o Shin-Sokan? Né? Essa explicação do mestre Masaru Taniguchi é pequena. Leia atentamente 2, 3 vezes, até entender, transcendendo essa visão que você tem do mundo materialista, para pensar você, o seu eu verdadeiro, a sua natureza divina, junto com Deus, esse é o objetivo do Shin-Sokan, onde você vai se unir a Deus, vai se fundir a Deus. É aí que nós lembramos, pensando bem, a palavra comunhão, exatamente, em comum união com Deus, esse é o objetivo do Shin-Sokan, e você deve contemplar essa cena que você está com Deus, Deus Todo-Poderoso, Onipotente e Onisciente. Se você sentir que está com Deus Todo-Poderoso, o medo desaparece. E sentindo que está com Deus Todo-Poderoso, o medo desaparece. Para sentir, é importante fazer várias vezes, quantas vezes puder durante o dia, essa meditação em Shin-Sokan. Ou então, fizer de manhã cedo, determina a fazer meia hora de manhã, meia hora à noite, e tudo isso vai te trazer um benefício muito grande. Antes de iniciar a meditação, leia uma oração do A Verdade e Orações, volume 1. Cada dia leia uma oração antes de iniciar. Isso vai ser importante porque será um preparo mental para você adentrar na meditação em Shin-Sokan. Se você assistir alguma coisa, assistir novela, por exemplo, e fecha os olhos para fazer meditação, você vai ver somente pessoas brigando aqui, brigando lá, porque novela normalmente só mostra briga. Então, leia uma oração, a verdade e orações, a sua mente vai se elevar, sentir que você está realmente entrando no mundo celestial e depois inicia a meditação em Shin-Sokan. Medite a cena de que Deus está com você e você está com Deus. A comunhão, ou seja, é a hóstia que simboliza. Quando a pessoa vai fazer a comunhão, o padre dá a hóstia na boca da pessoa, dizendo o corpo de Deus, para você ter a sensação que Deus está dentro de você. Esse é o objetivo do Shin-Sokan. Você está com Deus, mas não é só rapidamente. Medite pelo menos 10, 15 minutos, Deus está com você, você está com Deus, e pode afirmar, sou filha de Deus, sim, eu sou filha de Deus, sou forte, sou corajosa, sou forte, sou corajosa, sou abençoada, protegida por Deus. Repete, até sentir que é forte e corajosa, você está protegida por Deus. Isso fará com que realmente você perca todo esse medo. Pergunta número 4, masculino, 60 anos, divorciado. Congestionamento nasal há meses, dia e noite. Uso descongestionante diário. Cálculo renal, varizes pequenas e grandes na perna esquerda. Zumbido no ouvido, há alguns anos depois de um voo em que houve despressurização, alto estresse e insegurança. O que fazer? Bom, esse voo que você fez devido à despressurização, com certeza você estava gripado, resfriado, alguma coisa. Com certeza estava, e é por isso que isso já aconteceu comigo. Então me disseram que os profissionais que trabalham no voo, caso piloto, copiloto, as comissárias, eles quando estão resfriados, gripados, eles não voam, não viajam de avião por causa da despressurização, ok? Mas tudo isso tem causa. Então vamos ver. Você agora analise a sua vida de casado. Você não tinha paciência de ouvir a sua esposa. E no momento de discussão, muito menos ainda. Você não queria ouvir. Não queria ouvir. E não aceitava nada do que ela falava. Ou seja, você tinha um bloqueio
esse bloqueio de não querer ouvir, esse é um problema. Isso estou lhe dizendo sua esposa porque aqui está uma causa psicossomática do relacionamento muito ruim, do relacionamento conjugal, que é o cálculo renal. O cálculo renal significa vocês tiveram muitas desarmonias. E dentro dessas desarmonias, coisas que um não queria ouvir, o outro, não é só você que não queria ouvir, ela também não queria ouvir. Por esse fato é que ficou esse problema de descongestionamento, esse problema de congestionamento nasal. Não havia fluido, não havia um fluxo normal de você inspirar, de você expirar. Esse bloqueio, eu não quero ouvir, não quero falar, ou seja, quando nós guardamos uma certa revolta, certa querer distância, de não querer ouvir, ou seja, é muito comum, né? Pessoas que têm, por exemplo, rinite, que tiveram esse mesmo sentimento com relação aos pais. Os pais que davam muita bronca, surra, não sei o quê. Então, a pessoa queria distância, não aceitava o que o papai e a mamãe falavam. Então, da mesma forma, você também não aceitava o que a esposa falava. Então, nessa hora, em muitos momentos, analisa com sinceridade que lhe faltou um pouco de humildade e atenção para ela, né? Ou com algum colega ou algum funcionário seu. Então, leia Lições para o Cotidiano, eu recomendo muito esse livro. Tem muitos livros, mas esse livro é muito importante porque conta relatos e relatos a pessoa associa ao fato que ela está passando. E agradeça a sua esposa com 1 quilo de feijão. Mesmo que você pense, vou fazer isso para ela. Lembrando uma frase que eu falei num seminário em Cuiabá, quando uma moça perguntou, o senhor pode simplificar o que é o perdão? Então, ela disse, uma frase pequena, eu falei, é tirar a pedrinha que está no seu sapato. Então, se você quiser ser feliz, tire a pedrinha que está no seu sapato e perdoe sua esposa. Se não quiser perdoar, continue com a pedrinha no seu sapato. Quem vai sofrer é quem não perdoa. Okay? Faça isso 1 hora por dia. 1 quilo de feijão. Ou 1 hora por dia. Ou faça 1 quilo de feijão ou 1 hora por dia. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Porque você teve momentos bons com ela, você teve momentos que você tinha muita gratidão a ela, que ela fazia isso, que fazia aquilo, falava muito obrigado. Mas no momento de raiva você esquece tudo isso. Depois de um mês, praticando 1 quilo de feijão, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, você vai notar que o seu sentimento está diferente com relação a ela. Aí pega o telefone, pega o celular, mande um WhatsApp para ela e diga, me perdoe minhas falhas, me perdoe minhas falhas. Humildemente diga, me perdoe. Né? Esse sentimento de humildade é fundamental, muito importante. Eu lembro quando eu tinha meus 15 anos, eu gostava muito de ler livros, revistas, e li uma frase de um provérbio chinês que dizia, o bambu quanto mais alto cresce, mais baixo ele se curva. Quando eu, na hora do almoço, comentei para o meu pai, aí meu pai falou, então vou te contar um provérbio japonês. O arroz, quanto mais cheio fica o cacho, mais baixo ele se dobra. Mais humilde se torna a pessoa que tem mais conhecimento. Né? Então, eu lembro de um professor de latim, eu estudei latim na época do ginásio, 2 anos, 3 anos, uma coisa assim, e ele disse uma frase de Jean-Jacques Rousseau, um sábio julga ser pouco a sua sabedoria e o ignorante ignora a sua ignorância. Então, se você verificar que os grandes personagens, grandes homens, grandes anjos, eram todos humildes. Cristo, humildade de Cristo, de dar atenção para as pessoas mais detestadas na época, que eram os leprosos, dava atenção para os pobres, dava atenção para bêbado, conversava com os bêbados. Então, não basta ter um crucifixo, mas também agir conforme Cristo agia. Leia o livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, e pratique o que recomenda o livro, como cuidar dos jazigos dos antepassados paternos e maternos. E o livro recomenda visitá-los, o jazigo 2 a 3 vezes por ano. Pergunta número 5. Feminino, casada, há 19 anos. Tenho 2 filhas, 12 e 15 anos. Meu esposo está com 49 anos. Há 1 mês está com crise de ansiedade. Foi a psiquiatra e toma medicação, porém não está bem. Todos os dias agitado e não consegue dormir. Como posso ajudá-lo?
Essa ansiedade, muitos casos de ansiedade começam com medo também. Medo de pecar, muitas pessoas não associam, mas medo de ir para o inferno, né? Todo esse tipo de situações que geram ansiedade, aquela preocupação. A preocupação acaba convertendo-se em ansiedade. Na verdade, a preocupação é o medo. Por isso que o medo que aconteceu uma coisa pior, por isso que ela fica preocupada. Então, una-se mais a Deus. Por esse motivo, fale para Ele, ler o livreto do Shinsokan, a explicação, e fazer a meditação em Shinsokan, conectar-se com Deus 2 a 3 vezes por dia, através da meditação em Shinsokan. Mas não é meditação de 2 minutos, 3 minutos, não. É uma meditação de você, pelo menos 10, 15 minutos, inspirando, sentindo que Deus está com você. E antes, leia o livro A Verdade de Orações, volume 1, uma oração do livro A Verdade de Orações. Ao iniciar a meditação em Shinsokan, aquela parte que diz oceano de infinita sabedoria de Deus, oceano de infinita sabedoria de Deus, oceano de infinito amor de Deus, oceano de infinito amor de Deus, não fique repetindo 50, 60 vezes. Repita 4 ou 5 vezes, como é a forma como o mestre fazia. Eu assisti o mestre em 73, 63, 73 e 63. Ele repetia 4, 5 vezes. Se você repetir, ficar repetindo oceano de infinita sabedoria de Deus, oceano de infinita sabedoria de Deus, não vai sobrar tempo para meditar. Porque se ficar repetindo, você vai ficar fazendo uma prática recitativa e não meditativa. Então, reservar tempo para você sentir que está com Deus, Deus está com você, e inspirando o ar, sentindo que não é o simples ar que você está inspirando. Tenha em mente que você está inspirando o alento de Deus. A vida de Deus, a força edificante de Deus, flui para o meu interior, flui para o meu interior, flui para o meu interior. Inspire. Quando você aprender a inspirar, tendo que estar inspirando a força vivificante de Deus, o fato de inspirar profundamente já te dá uma tranquilidade, já dá uma paz. Se normalmente a pessoa que está nervosa, a pessoa respire fundo, aquele nervosismo já começa a desaparecer. Imagine praticando a meditação em Shinsokan, é muito mais ainda, ok? E leia e diga para ele, leia você e fala para o seu marido acompanhar. 2 sutras por dia para os antepassados, chuva de néctar de manhã e palavras do anjo à noite. E convide seu esposo para participar, que ele estando em contato com a sutra diariamente, isso fará com que a cura se estabeleça rapidamente. O evento que abre todos os caminhos tem dia e hora para acontecer bem pertinho da sua casa e você é o nosso convidado. Seminário da Luz 2024. Prosperidade, saúde e felicidade em suas mãos. Abra sua mente e seu coração para encontrar soluções para os diversos desafios do dia a dia e viver uma nova vida que realmente vale a pena. Um dia de grandes ensinamentos que proporcionam o despertar para a nossa natureza divina de filhos de Deus. Através dos estudos dos ensinamentos, muitas pessoas têm resolvido questões ligadas à saúde, à prosperidade e à harmonia familiar. E esta oportunidade está diante de você, pois você também pode ter uma vida mais feliz. Neste dia também, realizaremos a prática da meditação Shinsokan de oração mútua, através da qual todos se sintonizam com as ondas de salvação de Deus, orando uns pelos outros. Nesse momento, tanto os presentes quanto quem receberá as orações à distância manifestam graças de toda a ordem, tais como curas e solução dos mais variados problemas. Seminário da Luz 2024. Prosperidade, saúde e felicidade em suas mãos. Muito obrigado. Vamos para a parte 2. Abraços para Regional São João da Boa Vista, pessoal de Mogi Guaçu, pessoal de Poços de Caldas, aí supervisora,
que estava lá presente, a preletora Vandete, o supervisor William, CDOR, dirigente, todos, até todo o pessoal dessa regional. Muito obrigado. E abraço para nosso amigo Jair Wagner, esposa lá de Santa Catarina. Muitíssimo obrigado pela gentileza, muito obrigado. Preletor Humberto de Cacoal e família, amigo lá que nasceu no outro estado, mas mora há mais de 100 anos em Porto Velho, Raimundo Nonato e família, muito obrigado, que Deus abençoe. Nosso amigo Gerson Vandolim, preletores Wagner, Claudete e todo o pessoal da Regional Penha, muito obrigado. E o nosso amigo também, lá de Brasília, Antônio Carlos Barbosa, muito obrigado, que Deus abençoe. Vamos na página 176, Verdade da Vida, volume 37, 176. Nas duas últimas linhas está o seguinte: no mundo da imagem verdadeira, que é o mundo celestial, não há lugares maus como inferno, mundo da fome e mundo animal. No mundo celestial, não há lugares maus como inferno, mundo da fome e mundo animal. Isso te lembra o quê? Lembra o que ensina o cristianismo, que o mundo celestial não tem miséria, não tem sofrimento, é um mundo puro, sagrado, que Deus criou, é o que está no Gênesis capítulo 1. Tudo está bom, tudo está perfeito. Então, aqui nós vamos entender que as pessoas que não entendem que existe esse mundo perfeito, glorioso de Deus, onde não existe guerra, não existe miséria, não existe injustiça, tudo está em perfeita paz, harmonia, muita sabedoria, este é o mundo. Este mundo que nós enxergamos com os olhos carnais é o mundo das três dimensões, é o mundo chamado mundo fenomênico. Esse é o mundo criado pela projeção da mente do ser humano, mas o mundo celestial não é criado pelo ser humano. Aqui o que acontece na Terra, as guerras, miséria, tudo é consequência da projeção da mente da pessoa. Então alguém pode perguntar, mas por que tem gente passando fome? Muitas pessoas que estão numa situação difícil hoje, não são todos, mas muitos foram pessoas que deixaram muitas pessoas pobres numa encarnação anterior. Criaram karma, plantou coisa negativa, está colhendo coisa negativa. Não é Deus que está castigando, mas simplesmente a atuação da lei da causa e efeito. Se existe causa, vai gerar efeito. Se existe efeito, porque tem uma causa. Assim é a lei do karma. Essa é a lei do karma. Então, continuando. No segundo parágrafo, na mesma página, na 7ª linha, diz o seguinte: ó filhos de Buda, lembrando que está falando ó iluminados. Por ser infinita a luz de Buda e porque ele não conhece nenhum obstáculo para iluminar todo o universo, chamamo-lo Amitabha. Olha, analise bem a frase. Porque esse iluminado, quando toda pessoa que tem luz iluminado, todo espírito que não está lá nas trevas, que não está no umbral purgatório, é chamado de Buda, iluminado, porque ele passa a ver, passa a irradiar luz. Alguns muito mais do que os outros, dependendo do nível, assim como os anjos também variam de grau de acordo com o seu nível espiritual. É lógico que apresenta uma luz mais forte. Eis porque os anjos aparecem sempre com uma auréola, uma luz assim sobre a cabeça. No cristianismo nós dizemos Deus Todo-Poderoso, Onipotente e Onisciente. E aqui diz sobre ó filhos de Buda, ó iluminados, filho de iluminado, por ser infinita a luz de Buda, filhos de Buda. Ele não está falando filho de Sakyamuni, que foi o Gautama, Siddhartha Gautama, que foi chamado de Buda. Ele é um iluminado também, mas o nome de Siddhartha, o nome de Sakyamuni, ou do Buda que todos veem com aquela a estátua, é Siddhartha Gautama, que foi um iluminado, muito iluminado, como foi Cristo também. Como é, não é que foi, como é. Ó filhos de Buda, por ser infinita a luz de Buda e porque ele não conhece nenhum obstáculo para iluminar todo o universo. Quem é que ilumina todo o universo? No cristianismo, Deus Todo-Poderoso, Onipotente e Luz, que ilumina todo o universo, é Deus. Em outras palavras, está falando, ó filhos de... O cristianismo diria, ó filhos de Deus. Ok? Deu para entender, né? Então vamos adiante. E por isso, Deus é um só. Deus transcende, ilumina não somente o planeta Terra, mas todas as centenas de galáxias que existem no universo. Milhões e milhares, tudo, estrelas, astros com luz ou sem luz própria, todos eles são permeados
pela luz, pelo amor, pela bondade, pela vida de Deus. Então, Deus é o único Criador e as religiões podem usar outras palavras. O nome pode ser, no caso, Jeová, pode ser Buda, mas Deus é um só. Não, há pessoas que não gostam da palavra Deus, o mestre disse o seguinte, então fala luz, fala amor, porque é Deus, ok? E na página 177, o primeiro parágrafo diz o seguinte, ó filhos de Buda, ouvindo sobre os aspectos do paraíso como estou contando, desejai nascer neles. Observa essa frase, desejai nascer nele. É a história, para entender melhor, a história do sapo, que olhando para um poço e viu debaixo do poço um sapinho. Ô sapinho, o que você está fazendo nesse mundinho pequeno aí? Nada, aqui é um grande mundo, o sapinho nunca tinha saído do poço. Não, aqui é um grande mundo, aqui que é o grande, é o melhor mundo que tem. Eu falo, nada, esse mundinho, você é pequenininho. Você quer conhecer o grande? Vem para cá. Não, não acredito, não existe outro maior que esse. Aí o sapo maior, que estava lá na borda do poço, falou, eu vou descer um cipó, você agarra no cipó e vou te puxar. Aí você vai ver qual é o meu poço, que não é poço, é uma lagoa enorme. Quando o sapinho viu aquele lagoa enorme, ele falou, meu Deus, não sabia que era tão grande, eu pensei que o meu era grande. Então, quando você pensa que você está bem acomodado, você muitas vezes não procura melhorar. Da mesma forma, muitas pessoas quando estão com dinheiro, só pensam no dinheiro, coisas materiais, esquece da parte espiritual. E por que ele veio para a Terra? Porque nós reencarnamos aqui na Terra. Tem um propósito, tem um objetivo. As pessoas dizem evoluir para evoluir. E se você pergunta, evoluir como? Em que sentido? A pessoa não sabe responder. Não é somente evoluir para ficar mais rico, para ficar mais inteligente, para ficar famoso, para estudar mais, para obter mais diploma. Não é nesse sentido. Evoluir espiritualmente. O fato de você aprender cada vez mais, dominar a si próprio, dominar o seu ego, dominar o seu medo, cada vez mais se aproximando, manifestar o amor ao próximo. Isto é evoluir espiritualmente. Se você analisar tudo aquilo que Cristo falou no Sermão da Montanha e em outros momentos também, exatamente esse é um ponto que muitas pessoas decoraram textos que ele falou, mas não praticaram. Então a grandiosidade do ensinamento, a grandiosidade da verdade, a pessoa não usufrui porque não põe em prática. Você ganha uma receita de um bolo maravilhoso, um bolo gostoso, ou de algum assado, uma torta maravilhosa, você pega a receita e coloca na gaveta. Você nunca vai usufruir dessa gostosura da receita que você ganhou, porque você engavetou, você não fez nada. Mas se você vai na cozinha, pega lá farinha, fermento, não sei o quê, pode começar a fazer o ingrediente, passa na batedeira, ou então já tem alguns aparelhos que já faz tudo, né? Já faz bolo, faz pão, e coloca em prática. Aí leva para o forno, aí você vai ver aquele bolo, aquela torta maravilhosa, gostosa, porque você colocou em prática. A mesma coisa também é um ensinamento. E, na verdade, muitas pessoas estão acomodadas e não querem evoluir, não evoluem. Então, você vai vendo ao longo dessa Sutra Amida Kyo, que eles ficam descrevendo, a Buda fica descrevendo a paisagem bonita aqui que tem a Lagoa de Sete Tesouros, e descreve como essas aves que ficam cantando, e descreve que tem muita riqueza, e diz, desejai nascer nele. Para de ficar acomodado, se esforce para evoluir mais, não é? Esse é o objetivo dessa Sutra Sagrada. E na página 178, o primeiro parágrafo, diz o seguinte, aqueles que desejam nascer naquela terra, igual a pessoa nasceu aqui na terra. Ele já existia. No mundo espiritual, ele já existia. E quando chegou o momento de vir para a terra, ele nasceu na terra. O espírito é o mesmo. É a mesma coisa, quando a pessoa cumpre a missão aqui na terra, vai para o mundo espiritual e nasce no mundo espiritual, dependendo da espiritualidade dela, do grau de compreensão, do amor, da bondade e sabedoria, ela vai para o lugar mais iluminado, ou então vai para o lugar mais inferior. E se não conhece nada disso, não tem noção de nada, acha que ele é apenas simplesmente a matéria, que só existe a matéria,
ele vai para onde? Vai parar no umbral, no purgatório, de acordo com o conhecimento, de acordo com o grau de consciência. A maioria dos seres humanos, então agora aqui, a frase que aqui na primeira frase diz o seguinte, no primeiro parágrafo, aqueles que desejam nascer naquela terra, aqueles que desejam evoluir cada vez mais próximo de Deus, que desejam nascer naquela terra. Olha a frase, ontem, hoje e amanhã. Como ontem, hoje e amanhã? É que nós estamos pensando aqui na terra em termos de tempo. Mas no mundo espiritual não existe esse tempo. Não tem aquela agenda, calendário, completou um ano, vou cantar a despedida do ano, vamos iniciar o ano novo. Lá não tem nada disso. Tá? Então, nem tempo, nem espaço, nem distância. Então, aqueles que desejam naquela terra, quando fala ontem, hoje e amanhã, significa todos os espíritos, mesmo aqueles que foram, que já vieram ou que já vão reencarnar, e que desejam, vivifique agora, que desejam evoluir, que desejam ir lugar para o melhor, vivifique agora. Simplificando na situação atual, você que é jovem, está estudando, mesmo que não seja jovem, mesmo que tenha seus 50, 60 anos, deseja estudar mais para aprender mais e conseguir uma coisa melhor, vivifique agora. Ao invés de ficar pensando, eu não sei se eu faço ou não faço, mas já estou velho, estou com 50 anos, 50 anos não está velho não, né? Nem 60 anos não está velho não. Depende da sua mente, depende da sua idade mental, o que você se considera? Jovem, usado, velho, já desgastado, fim de vida? Não. O mestre com 62 dizia, eu ainda tenho 62 anos. Com 80 anos ele veio para o Brasil, depois de fazer uma turnê em alguns países, uns 6, 7 países antes de chegar no Brasil, com 80 anos ele fez isso. E quando regressou para o Japão, ele mudou de residência para morar em Nagasaki, para acompanhar a construção da academia que estava sendo feita. Ele tinha 80 anos e não dizia, já estou velho. E viveu até 92 anos. Então, vivificar agora. Se você ficar pensando, uma coisa que entender melhor, uma pesquisa que foi feita, que o ser humano pensa mais no passado, 40% do tempo ele perde pensando no passado. Ele ocupa, do tempo total, ele ocupa só 10% para o presente e 50% no futuro. 40% no passado, 10% no presente e 50% no futuro, só fica sonhando, imaginando. Então, o agora só tem 10%. Normalmente, o que acontece? As pessoas vivem, ficam presas, pensando, relembrando o passado, só passado, só passado. E muitos até prejudicam o relacionamento conjugal porque está sendo infiel mentalmente com seu cônjuge. E só fica pensando no ex. O ex era mais romântico, o ex era mais cavalheiro, o ex tinha mais dinheiro. Idiota do ex que não quis casar comigo. Então, viva agora. Dê atenção, carinho, atenção para o cônjuge atual, para a família. Viva agora. Fica pensando, não fique ressuscitando a tristeza do passado, as lamentações, as frustrações, as decepções que... Pense no agora, não é? E se você fracassou no passado, pense no agora e pense no provérbio japonês. Se você cair 7 vezes, levanta-te 8. Vai em frente, vai em frente, vai em frente, viva agora. No terceiro parágrafo diz o seguinte, no mundo é grande o número de pessoas que veem o fenômeno como existência real. É aqui que está o grande erro das pessoas, pensando que Deus é injusto porque tem tanta injustiça e muitos deixam de acreditar em Deus porque vê injustiça na face da terra. Mas a injustiça que existe na face da terra é a projeção da mente do ser humano. Muitas pessoas estão sendo vítimas de injustiça porque ela aprontou muita coisa numa vida anterior. Com certeza, pela lei da causa e efeito, pela lei do karma, quem plantou vai colher. E da mesma forma, muitas pessoas nasceram num lar bom, são alegres, são felizes, têm tudo, porque também agiram com o coração muito generoso no passado e agora também estão colhendo as coisas boas que plantou numa outra ocasião. Em olhar esse mundo fenomênico, esse mundo das dimensões como se fosse real, é o grande erro. Analise a oração Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu é Deus. Esse céu é o mundo celestial. Não é esse céu que você vê as nuvens com os olhos carnais, não. Não é esse mundo. Pai Nosso que está no céu é o mundo celestial que está no Gênesis capítulo 1.
Santificado seja o vosso nome, reverenciado, respeitado, amado seja o nome de Deus. Por isso que na Bíblia não chama Deus de você, chama Senhor, Senhor. É isso que meu pai falava muito. Quando você conversar com uma pessoa mais velha do que você, não fale você, fale senhor ou senhora, senhor ou senhora. A minha mãe chamava todo mundo de senhor. E até uma ocasião que foi motivo de gargalhada na família, quando ela chamou o namorado da neta de senhor. Falava, também não precisa exagerar, é bem mais novo que a senhora, né? Então, não precisa falar para uma pessoa bem mais nova, pode chamar de você, mas pessoa mais de idade, ou então equivalente, mas no passado, Freud chamava de senhor as outras pessoas. No livro dele, o rapaz que estava conversando tinha idade para ser filho dele. Ele estava lá no trem e chamava o rapaz de senhor. Isso é muito bonito. Você entra no avião, as comissárias, normalmente, senhor, senhora, não importa se era a quem está dirigindo é mais jovem ou não, mas existe esse respeito no pronome usado. Então, no mundo, né, nesse mundo é muito grande, muitas pessoas que veem esse mundo como se fosse real. O real é o mundo celestial. Aqui conforme diz a oração Pai Nosso, seja feita a vossa vontade aqui na terra como já existe no céu. Por isso nós estamos mostrando que nós estamos aí em dois mundos. E mentalmente, no mundo mental é outro mundo. Então, por isso que nós estamos pedindo a Deus que se projete a beleza, a harmonia, a paz, aqui na terra como já existe no céu. Ok? Vamos adiante. No penúltimo parágrafo está lá, Namo Amida Butsu, que os budistas que seguem essa religião Amida Kyo, eles falam Namo Amida Butsu. Traduzindo, significa o quê? Seja feita a vontade de Amitabha. Na Amitabha nós vimos que está se referindo a Deus. E o que disse Cristo na oração Pai Nosso? Seja feita a vossa vontade. Deus, seja feita a vossa vontade. E não a vontade do ego. Se você manter a mente conectada com Deus e acredita e segue Deus, não tem erro. Cristo fazia sempre assim. Sempre ele consultava Deus. Pai, seja feita a vossa vontade. E muitas coisas que normalmente um ser humano faria diferente do que ele fez. Um exemplo que eu já citei aqui, na hora que estava sendo crucificado, o que ele falou? Eu poderia chamar uma legião de anjos para me tirar dessa situação. Chamar uma equipe de anjos enorme para tirá-lo da crucificação. Mas não era a vontade de Deus Pai. Então, ele não chamou a legião de anjos. Porque se ele chamasse, também seria uma ação do ego dele. Mas como Cristo tinha anulado o ego e sempre acatando Deus, seja feita a vossa vontade, seguiu sempre a vontade de Deus. Ok? E da mesma forma, já vi muitas pessoas jovens que fazendo oração para a alma gêmea e tinham 2 ou 3 pessoas, mas ela tinha a preferência por uma pessoa. Então, eu falei, você está orando como? Seja feita a vossa vontade. Ora, seja feita a vossa vontade de Deus, orientai-me que seja feita a vossa vontade, mas ao mesmo tempo você fala, tomara que seja fulano, você não está com o coração neutro, imparcial, para acatar a vontade de Deus. Você está torcendo, você está tendendo para que o outro seja outra pessoa. Então, simplesmente, seja feita a vossa vontade. Deixe a mente para que receba a orientação de Deus. Da mesma forma, se você estiver procurando objeto, eu já encontrei muitos objetos em casa que minha esposa não achava, meu filho não achava. Faça o Shinsokan, Deus. Faça o canto evocativo de Deus. Deus, orientai-me. Onde está esse objeto? O Senhor sabe. Muito obrigado. Mas não fica torcendo. Será que está aqui? Será que está? Para com essa intranquilidade. Deixe a mente serena, numa mente pacífica, em paz, no silêncio da mente, na hora que você está orando, você vai ouvir a voz de Deus e vai vir uma intuição. Assim como eu fiz. O óculos que minha esposa estava procurando, eu fiz Shinsokan, aí veio na mente, está na bolsa no banheiro. Naquele tempo nós morávamos numa casa que tinha 2 banheiros, e estava lá. Em 6 dias procurando o óculos, estava lá na bolsa do banheiro. Vamos na página 180, aqui diz, a palavra
É o leme que determina a direção da nossa vida. A palavra. É o leme que determina a direção da nossa vida. Palavra. Deixo escrito esse termo repetidas vezes para tornar mais forte a impressão que ele causa no nosso espírito. A força da palavra. A palavra. Por isso que a palavra tem força. É o leme que direciona a nossa vida. O navio avança sempre em uma direção indicada pela palavra do capitão. O capitão não pode pronunciar palavras impensadamente. É impossível o navio avançar para o oeste quando o capitão diz leste. Então, se quisermos realmente navegar felizes pela vida e se quisermos conduzir a nossa vida apenas rumo à felicidade, e visto que somos o próprio capitão da nossa vida, você é o comandante da sua vida, nós somos comandante das nossas vidas, basta ordenarmos felicidade. Eu quero a felicidade. Eu quero alcançar. Só pense na palavra felicidade. Se ficarmos exclamando todos os dias somente felicidade, obrigado, felicidade, infalivelmente a nossa vida irá ao encontro da felicidade. Se ficarmos exclamando somente saúde, você vai manifestar a saúde. Mas no momento a pessoa qualquer coisa pensa, estou doente. E muitas pessoas que não prosperam, só ficam falando, pobreza, e gostam de falar de pobreza. Pobre só come carne quando morde a língua e adora falar. Pobre só enche a barriga quando morre afogado e fala com orgulho. Adora ser pobre, só pensa em pobre e pensa que a vida é ser pobre. Não existe vida pobre, né? Cristo falou sobre, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, direcionado para aquele rapaz que era escravo do dinheiro, muito materialista. Mas em outro momento, o Sermão da Montanha, lembra? Nós estudamos o Sermão da Montanha, ele disse logo no início, bem-aventurados os pobres em espírito. Depois disse, bem-aventurados os que choram, que serão consolados. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Lembra dos hebreus que estavam procurando a terra prometida? Herdarão a terra, não é prosperar, você ganha a terra, é prosperar. E também, em outro momento, que ele falou sobre o talento, sobre três irmãos, que ele deu um dinheiro, e depois de um tempo perguntou, o que vocês fizeram com o dinheiro? Eu guardei. E Cristo deu uma bronca. Você não aplicou, não fez nada, não tinha bolsa de valores, mas você não movimentou para que você pudesse aumentar? É nesse sentido, além atentamente, vocês vão ver que ele também falou sobre prosperidade. Então, se quisermos realmente navegar felizes pela vida e se quisermos conduzir a nossa vida apenas para o rumo da felicidade, visto que somos próprio capitão da nossa vida, basta ordenarmos felicidade. E em casa, fale somente palavras positivas, palavras belas. Não use mais palavras de criticar, não fique lamentando, por isso que a gente vive na miséria. Então, aquelas vibrações de coisa de miséria, sofrimento, de pobreza, só fica falando coisa negativa. Use o contrário, use palavras positivas, obrigado, somente coisas boas virão, porque eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, somente coisas boas virão. Ao acordar, ao invés de procurar um horóscopo lá, ver signo tal, ver como é que está o horóscopo, mentalize, determine você. O dia vai ser maravilhoso, somente coisas boas virão, ok? E agora, para você, antes de seguir adiante, quem faz palestras e quer falar sobre o tema O Poder da Palavra, anotem rapidamente. Educação do Filho de Deus, volume 2, página 127. A Verdade e Orações, volume 2, tem a página 153 e 173, ok? Convite à Felicidade, volume 1, edição 23, página 24 e 128. Agora um detalhe muito importante. Para as pessoas que têm um problema de artrite, artrose, pessoas que sofrem com
algumas dores, que tem problema na boca, problema no reto, como também problemas de hemorroidas, pessoas que estão com problemas estomacais, pessoas que têm problema de reumatismo. Feche os olhos. Se você estiver dirigindo, não feche os olhos, não. Tá? Se você não estiver dirigindo, feche os olhos para ouvirmos o texto da página 183, ok? De agora em diante, repitam comigo, de agora em diante, lacrarei meus olhos para nunca mais ver o mal dos outros. De agora em diante, lacrarei meus ouvidos para nunca ouvir o mal dos outros. De agora em diante, lacrarei a minha boca para nunca mais falar mal dos outros. De agora em diante, abrirei meus olhos para ver unicamente o aspecto bom dos atos do próximo. De agora em diante, abrirei meus ouvidos para ouvir unicamente o bom sentido encerrado nas palavras alheias. De agora em diante, toda vez que abrir minha boca para falar, eu elogiarei as qualidades do próximo. Eu elogiarei as qualidades do próximo. Ok, agora deixe-me falar uma outra coisa, praticamente já vamos para o volume 38. Tinha um senhor chamado Shimizu, lá do Belém do Pará, japonês, imigrante, mas ele estava em São Paulo e como naquele tempo o avião para Belém do Pará demorava 8, 10 horas para chegar lá, porque tanta parada, não sei o que, tempo que a passagem de avião era muito cara. Ele estava aqui fazendo um trabalho e porque sabia que ia demorar muito tempo dentro do avião. Ele entrou numa livraria de livros, livraria de japoneses, e comprou um livro que mudou a vida dele. Esse livro é o livro mais, dentre os 400 volumes que o mestre Masaru Taniguchi escreveu, foi o livro mais difícil, ele confessou, foi o mais difícil para ele escrever, porque ele tinha que transformar em linguagem fácil aquilo que era profundo. Esse senhor prosperou, ajudou muito a regional, mas o coração dele era muito grande. Ajudou na construção da Academia da Amazônia, com muito dinheiro. Hoje ele está no mundo celestial, com certeza no mundo espiritual muito elevado. O livro que ele comprou é esse daqui, ó, Cartilha da Vida. E olhando aqui na Cartilha da Vida, no capítulo 8, olha que coisa interessante. O mestre escreveu: seja bondoso para consigo mesmo. Seja bondoso para com você mesmo. Seja bondoso para consigo mesmo. Aí você começa a analisar. Bondoso consigo mesmo? Sim. Tem gente que guarda tanta coisa errada que ele está prejudicando a si próprio. Por exemplo, uma pretora lá da Bahia, ela levou uma sobrinha quando estive em Feira de Santana, e essa sobrinha estava com problema na boca, não conseguia articular, a articulação da boca não mexia, não funcionava a boca. E ela disse que, eu falei para ela, para a moça, perdoe seu pai, você guarda a mágoa do seu pai. Aquilo foi um choque, porque realmente ela não estava conversando com o pai. E praticou aquilo que eu falei, e alguns dias depois a boca voltou ao normal, ela foi lá, pediu perdão, se harmonizou com o pai, e em seguida, em menos de um mês, conseguiu um trabalho fantástico, maravilhoso, para ganhar muito bem. Então, quando ela perdoa, isso é ser bondosa com ela mesma, porque quem vai ganhar é aquele que perdoa. Encolerizar-se, outro item, encolerizar-se, ficar bravo, nervoso, irritado, é praticar uma maldade contra si mesmo. Lembrando que muitas pessoas que só ficam nervosas, irritadas, eu tinha um funcionário que estava sempre irritado, ele tinha problema estomacal, tinha um problema de úlcera, gastrite. E por que acontece isso? Aí você começa a analisar a frase da doutora Dunbar. Essa doutora, ela disse o seguinte: a saliva muda de química, de acordo com o humor da pessoa. E aquele sentimento de ódio, de mágoa, você transforma a saliva em veneno. E você engole a saliva, por isso que dá dor estomacal. Então, pare de criticar, seja bondoso com si mesmo, pare de ficar nervoso, irritado, encolerizado.
E também colerizar, ficar gritando, é outro problema, né? Que Cristo falou o seguinte, o que contamina o ser humano não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. Que tipo de palavra você está falando? Palavra que magoa, ofende as pessoas, deixa a pessoa triste, chateada. Isso é o que contamina o ser humano. E é por isso que a pessoa que está sempre irritada, nervosa, tem problema estomacal, porque muda a química da saliva. E também afeta problema na boca, afeta também problema no reto, hemorroidas. Então deixa de ter aquele temperamento bravo, de bruto, de gritar, de criticar. Deixa de ter esse tipo de temperamento para ter temperamento dócil. Então não vai ter mais problema na boca, não vai ter problema de hemorroida, não vai ter problema no reto, porque ela está amor, perfeito amor. Encolerizar-se é forma de formar toxina no sangue. Fica criando toxina no sangue. Então a pessoa que está sempre irritada, ela contamina o seu sangue, aí passa a ter problema. Esse é outro detalhe também, que colesterol, o professor Cíntia Zaniguti menciona o seguinte, não é somente, as pessoas que aumentam muito colesterol, não é somente porque come comida gordurosa, mas estado mental irritado, formam-se toxinas e formam-se também colesterol no sangue. É irritação, nervosismo. Então você vê também entre os animais que estão sempre nervosos, irritados, assim, agitados, ele tem vida curta, não é? E quando o outro é ruim, não deve a pessoa envenenar com raiva, envenenar a si própria com raiva. Simplesmente perdoe a pessoa e ore pela pessoa. Com certeza essa pessoa aparentemente ruim vai se transformar numa pessoa dócil, bondosa, se você passar a vê-lo dessa forma. Tem um livro que vocês vão gostar, chama-se O Amor Supera o Castigo. É a história do Star Daily. Star Daily teve um grande mestre espiritual dentro da penitenciária quando estava preso. Star Daily, vocês sabem que foi aquele criminoso, aquele bandido, aquele ladrão, que era temido até pelos próprios policiais. E várias vezes foram presos, até que quando foi torturado, pendurado, as mãos amarradas, ficava pendurado tipo pau de arara, e sem encostar a planta do pé no chão, só encostava o dedão no chão. E ficava 12 horas assim. Logicamente, ficava nu, porque tinha que evacuar, urinar em si próprio. Ninguém ia lá tirar, você está com vontade de urinar? Vou te tirar daqui, não. Ficava lá. E ele aguentava muito, porque ele era muito forte, grandão. E quando ele desmaiou, porque o sangue vai descendo, desmaiou, colocaram no chão, no cimento duro, e ele sonhou com Cristo. Cristo falou. E aquela luz, aquela paz interior, ele acordou, e sonhou que estava dormindo numa cama gostosa, mas estava no chão. E não lembrava nada do que Cristo falou. Mas uma coisa tocou forte nele. O amor, o olhar de Jesus Cristo. O olhar, a expressão da alma. Pelo olhar da pessoa, você vê se o coração dela é bom, se ela é pessoa bondosa ou não. Você vai ver a índole da pessoa pelo olhar. E a pessoa que tem um olhar muito assim, igual língua de cobra, toma cuidado. Ela está querendo observar alguma coisa para aproveitar e pegar uma coisa do outro. Mas a pessoa que tem aquele olhar bondoso de amor puro como Cristo tinha, e que tocou forte no estar dele, ele despertou. Despertou para a verdade e se tornou um santo homem. Então, esse é um ponto de evoluir espiritualmente. Mas alguém pode perguntar, mas por que de repente se transformou num santo homem? Lembrando o estudo que nós tivemos da verdade, volume 9, lembra? Sobre o mundo espiritual, que eram as mensagens, explicações que aquele santo homem chamado Veterini nos passou. Então ele mencionou que o espírito, quando chega no segundo estágio, para o terceiro estágio, já é um espírito relativamente elevado, já é um espírito iluminado, ele, na próxima encarnação, ele vai ter uma provação, ele vai ter um desafio muito grande. E dentro daquelas passagens, daquele momento que não é só tudo bem bom que vai acontecer. Então, muitas vezes o espírito tem que passar por uma situação difícil para aprender a evoluir.
E numa dessas situações, num desses estágios, o senhor Vetterini falou que na próxima encarnação ele vai ter uma vida contrária da anterior. Essa frase me deixou encucado muitos tempos. Como contrária da vida anterior? Se ele foi bom, agora vai ser mal. Se ele foi mal, agora vai ser bom. Exatamente isso. Por quê? Porque ele precisa evoluir. Para evoluir, ele tem que conhecer, para entender, compreender, se colocar no lugar do outro. É isso que é a verdadeira compreensão. Não é simplesmente o conhecimento. Por exemplo, se ele nasce e reencarna sempre como pobre, ele não vai entender o rico. Ele nasce sempre como rico, não vai entender o pobre. Então, ora vem como pobre, ora como rico, para aprender a entender isso daí. Para entender, compreender e respeitar o próximo também. Ok? Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Bem-vindos ao Seminário do Sucesso 2024, promovido pela Associação Fraternidade da Seichonoye do Brasil. Onde a fé e a razão se entrelaçam em todas as regiões do Brasil. Associação Fraternidade, guiando os homens em novos caminhos de luz. Esse é um dos objetivos deste seminário: guiar os homens por novos caminhos de luz. Atravessaremos pontes, navegaremos por labirintos e abriremos portais, simbolizando nosso caminho rumo ao entendimento. Assim como a Lua passa por fases, nós também enfrentamos mudanças e aprendemos a nos desapegar. Refletiremos sobre a dualidade entre a fé e a razão, entendendo como cada um de nós contribui para este seminário. Quem somos? Para quem é este seminário? E por que você deve participar? As atividades específicas para homens são muito importantes. Por quê? Porque realmente é focado ao que o homem necessita, né? Seja como pai, como filho, como marido. Justamente o homem que é tão cobrado na sociedade em tantos papéis, às vezes um papel mais sisudo, ser um pouco mais bravo. E aqui a gente foi acolhido nos diversos sentimentos e teve um acolhimento bastante grande nesse sentido de que a gente pode sentir as coisas, permitir que os sentimentos venham, sempre nos aproximando da nossa natureza divina, né? A gente jamais pode esquecer que o homem é filho de Deus. Então a gente está aqui para reafirmar isso cada vez mais na nossa mente. Ao encerrarmos, celebraremos as transformações positivas que cada um de nós leva consigo. Essa peculiaridade que o homem, apesar de ter que se mostrar muito forte, poder lembrar que ele também chora, que ele também passa por dificuldades, acho que é o que mais me motivaria a chamar outras pessoas. Estou muito fortalecido para indicar ainda mais, convidar pessoas para virem para cá, porque realmente é transformador esse seminário do sucesso. Agradecemos por fazer parte desta jornada. Esperamos você no Seminário do Sucesso 2024, entre a fé e a razão.